Meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma aula da nossa EBD Transformadora e hoje vamos para a quarta lição do nosso segundo trimestre, que o tema é Jesus, o pão da vida. Que tema maravilhoso! Nós estamos utilizando esta lição que está falando sobre Jesus no olhar do apóstolo do amor, e esta lição, não menos importante, vai falar sobre a nossa necessidade em nos alimentarmos da palavra de Deus, do próprio Jesus, que é a palavra, não é verdade? Então, se você é novo, seja muito bem-vindo, tá? Você está no EBD Transformadora, seja bem-vindo ao canal, se inscreva, aqui embaixo tem um sininho, ative esse sininho para que você não perca as nossas próximas aulas e os vídeos também que a gente coloca aqui todos os dias. Além disso, deixe o seu like que vai nos ajudar, compartilhe com mais alguém, não deixe nos comentários você também colocar ali a sua contribuição, tá bom? Estamos esperando e aguardando para ler o seu comentário. A lição de número 4, Jesus, o pão da vida. O nosso texto áureo começa no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 48, onde diz: Eu sou o pão da vida. Jesus vai logo direto ao assunto, dizendo que ele é, e isso é presente. Ele continua sendo o pão da vida. A verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Todos nós precisamos nos alimentar deste pão maravilhoso, o pão que desceu do céu. Nós temos alguns objetivos com essa lição, e o primeiro é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, o segundo é refletir a respeito dos desafios da fé, e o terceiro é correlacionar a necessidade do ser humano, como Jesus, como o pão do céu. Você precisa se alimentar deste pão porque nós temos vida nele. Para termos vida nele, precisamos nos alimentar e comer desse pão vivo que desceu do céu. Em introdução para essa lição, que a palavra-chave é vida, na introdução nosso comentarista diz que o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, procurando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Então aqui nós temos uma multidão faminta que vem em direção a Jesus, mas nós observamos que Jesus também, ele usa de compaixão, ele usa de empatia para com aquela multidão, porque ele já identifica ali um problema imediato. Que problema imediato é esse? A fome física, que precisa ser sanada. Mas o que é muito importante dizer é que esse milagre de Jesus serviu como um sinal e não como um fim em si mesmo. Através de um milagre físico, um sinal físico imediato para satisfazer uma necessidade imediata, foi um sinal para algo muito maior, para algo muito mais abrangente. E isso, desde o começo do seu ministério, Jesus já havia ensinando. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele estava ali naquele processo, do deserto, sendo tentado por Satanás, a resposta dele foi a seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, enquanto Jesus estava ali ensinando aquela multidão, as palavras que saíam da boca dele, porque Jesus é Deus, é que trazia vida e vida em abundância. Porém, o viés pelo que Jesus utilizou para trazer essa mensagem de esperança e mensagem eterna foi o sinal físico, o sinal imediato da multiplicação daqueles pães. Então, este milagre não é necessariamente um milagre físico, mas ele vai muito mais além do que isso. E Jesus usa essa situação para trazer a mensagem do reino, e é sobre esta mensagem que nós vamos descortinar nesta nossa aula de hoje. Só que, infelizmente, esta multidão ainda continua viva até os nossos dias. Porque atualmente muitas pessoas têm procurado a igreja não para adorar a Jesus e não para ter esse descortinamento que vai além do visível, além do palpável. Mas muitas pessoas têm vindo às igrejas atrás apenas daquilo que é imediato, atrás do pão, atrás da água, atrás de um emprego, atrás de uma cura, querendo simplesmente satisfazer o seu sucesso, o seu sucesso natural, o seu sucesso na carreira. Enfim, outros querem a prosperidade, outros querem aparecer, outros querem simplesmente um cargo e ficam como essa multidão, disperso, sem saber de fato o que fazer, porque estão visando o pequeno demais, estão visando apenas as coisas desta vida. Que nós precisamos, assim, então, estarmos atentos para não fazermos parte desta multidão, que apenas quer satisfazer os desejos da carne, os desejos naturais e terrenos. Jesus vai nos mostrar que nós precisamos buscá-lo,
buscá-lo por quem ele é e não pelo que ele faz. Isso é muito importante, porque buscando ele, quem ele é, nós vamos entender que ele é o nosso Salvador, que ele é o sustentador de nossas almas e ele é o único que é capaz de satisfazer a nossa necessidade espiritual, claro, a nossa vida eterna. Por isso que ele disse, eu sou a vida e vida com abundância. Não é passageiro, não é nada temporário também. Muito pelo contrário, é algo sobrenatural que vai além do que os seus olhos físicos possam ver. Não faça parte desta multidão dos que querem Jesus pelo que ele faz, mas faça parte da minoria que quer Jesus por quem ele é, o teu Salvador, o teu Deus, aquele que pode sustentar a tua alma e aquele que tem vida eterna para você. Glória a Jesus por isso. Então vamos para o tema aqui do nosso primeiro tópico, que é Jesus, a multidão e um milagre da multiplicação. O primeiro ponto aqui desse tópico fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Vamos entender esse episódio da multiplicação a partir deste momento. O comentarista diz que o Evangelho segundo João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Então nós vemos aqui que é o único milagre que você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que isto? Porque aqui há um sinal muito evidente e muito forte que precisa ser entendido por todos. Partindo desse pensamento, nós vamos entender que isso não é simplesmente um milagre, mas é um sinal sobrenatural, em que Jesus vai nos ensinar lições valiosas, como, por exemplo, a compaixão. Outra coisa que Jesus ensina é a provisão. Ele vai, além disso, trazendo o discipulado e também um conceito sobre fé. Então, compaixão, provisão, discipulado e fé são pelo menos 4 pontos importantes deste sinal que nós vamos aprender a partir desse momento. Por que essa multiplicação dos pães e peixes traz para a gente, em primeiro plano, uma compaixão? Porque Jesus ele usa para com aquela multidão de infinita empatia. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro, é você sentir o que o outro está sentindo. Então, compaixão é isso, é um profundo sentimento de misericórdia. Jesus olha para aquela multidão e ele tem um ato de misericórdia, ou seja, ele vai ver o sofrimento daquela multidão, porque eles estavam com fome e precisavam comer. Então Jesus vai trazer este milagre. Ele viu na multidão e se compadeceu. É isso que está escrito, Marcos capítulo 6, versículo 34, quando fala desse mesmo assunto, ele vai dizer, e vendo a multidão, se compadeceu deles, porque Jesus viu que eles estavam perdidos, com fome, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele se compadece. Há aqui um sentimento de compaixão por parte de Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente aprende com este milagre, com este sinal, é a compaixão. A necessidade de sentirmos o que o outro está necessitando e termos ali a possibilidade de ajudá-los de alguma forma. Então, fisicamente falando, o primeiro ponto, Jesus observa eles e sente a dor deles, de olhar, identificar e ajudar aqueles necessitados. Aqui é uma motivação e também é um exemplo para nós também olharmos para o nosso irmão, para ajudá-lo e para amá-lo. Como o Senhor nos ensinou, amar o nosso próximo. Isso é muito importante e é o que nós devemos aprender aqui. Além disso, da compaixão, Jesus também vai nos ensinar sobre a provisão. Ao olhar para a multidão, se compadecer dela em um ato de compaixão, misericórdia, empatia, Jesus vai trazer uma provisão. E, biblicamente falando, o que é a provisão? A provisão é um suprimento de Deus para as nossas necessidades. Em outras palavras, é suprir aquilo que nós precisamos. O que é, de fato, uma necessidade. Muito cuidado com isso, porque tem muita gente que não precisa, mas está infiltrado em campanhas e mais campanhas de oração, campanhas de jejum, e são 7 elos, 14 elos, 21 elos, e quando você vai ver, não é necessidade, é puro capricho. Jesus, ele entra com provisão na necessidade, não é para satisfazer capricho de ninguém. Jesus não está condicionado, porque eu estou fazendo uma campanha X, uma campanha Y, o Senhor está condicionado ou obrigado a atender a minha campanha. Misericórdia. O soberano aqui é Ele. O Deus aqui é Ele. Coloque-se no lugar de servo necessitado da provisão dEle para as suas necessidades e não para os seus caprichos. Eu não posso fazer isso.
querer que o Senhor supre os meus caprichos? Misericórdia. Eu preciso orar, Senhor, supre as minhas necessidades quando de fato eu estiver necessitado. Então o que você precisa fazer, você deve fazer. Jesus entra com o sobrenatural, ou seja, aquilo que o natural não pode fazer, é Ele quem entra e comanda. Então a provisão aqui foi sobrenatural, porque 5.000 pessoas, quem conseguiria naquele momento comida para tanta gente? Ninguém. Então há um ato sobrenatural nesta provisão. A provisão ela deve ser sobrenatural. Se você pode levantar, se você pode trabalhar, se você pode correr atrás, faça isso, porque Deus vai agir quando você não consegue mais agir. Tem muita gente que está falando, Deus vai fazer isso para mim. Deus não faz nada para ninguém. Deus faz por você, não para você. O que você tem que fazer deve ser feito por você. Ele não faz para você. Agora, quando você não consegue, ou seja, você está limitado, se é uma necessidade sua, aí Ele fará por você. Por quê? Porque você não consegue fazer, é impossível para você. E quando é impossível para mim e para você, é possível para Ele. Então a provisão aqui, ela é sobrenatural, justamente porque vai além das nossas limitações, vai além do que nós podemos fazer. Então o Senhor está nos ensinando aqui que Ele traz provisão para a gente, que Ele é aquele Deus que supre as nossas necessidades. Então entendemos aqui que a provisão de Deus não é para o nosso conforto, mas a provisão de Deus é para o propósito dEle. Então quando Ele provê para você, saiba de uma coisa, não é por você, é por Ele. Porque Ele tem um propósito com esta provisão. Ele tinha um propósito de alimentar aquela multidão, trazer uma palavra de vida eterna. Então Ele utiliza o quê? Desse ato sobrenatural para cumprir o seu propósito. Não é para satisfazer simplesmente o desejo daquela multidão, porque mais tarde eles estariam com fome novamente. O que Jesus queria era oferecer um pão imediato para que eles se sentassem ali, ouvissem a palavra, tivessem forças para ficar ali, mas que eles entendessem que eles precisavam cuidar de suas almas. Havia um propósito ali. Então o que Deus supre para mim e para você não é para o nosso capricho ou para o nosso conforto, mas para que se cumpra um propósito pelo qual Ele está determinado a fazer por trás deste sinal, através da minha e da sua vida. Jesus também, além da compaixão, da misericórdia, da empatia, além da provisão, nesse episódio ele traz aqui um aprendizado muito grande sobre discipulado. Porque o que é discipulado? Discipulado é o ato de caminhar para aprender com Jesus. Em outras palavras, o discipulado é viver de acordo com o que Jesus viveu. Aprender o que ele ensinou e praticar, ou seja, é um processo de seguir literalmente Jesus. Então ali há um chamamento para o discipulado, há um chamamento para um aprendizado, há um chamamento para caminhar junto com Jesus. Essa é a observância. Se nós formos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23, o próprio Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e assim tome a sua cruz e siga-me. Olha só o desejo de Jesus: transformar vidas. Então, se você estava seguindo outro caminho, uma outra rota, segue-me, venha a mim, diz Jesus. E o tempo todo ele está chamando. Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos. Passando ali do lado do mar, ele disse: venham, e eu farei de vocês pescadores de homens. Aquele que diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o tempo todo Jesus está trazendo para a gente a necessidade de sermos os seus discípulos, de passarmos por este discipulado. O que quer dizer que ele não está chamando ninguém para ser apenas meros observadores de milagres, observadores de sinais, mas sim participantes desta obra, porque quando eu aprendo com ele, eu sinto a necessidade de fazer o que ele fez. Assim, eu não sou apenas um espectador no meio da multidão. Agora eu faço parte deste ministério, dessa chamada, que é levar o evangelho, levar esse pão para quem está precisando se alimentar para uma vida eterna. Olha que coisa interessante. Ele não quer espectadores, ele quer participantes de sua obra. E só os discípulos, aquele que é discipulado por Jesus, pode então ser pescadores de homens. Glória a Deus. Além disso, também tem um ensinamento sobre a fé. A fé é algo muito lindo aqui também nessa passagem. Porque o que é a fé? A fé é a confiança no poder de Deus e no seu caráter. É você olhar para a situação, não ver perspectiva, mas ainda assim você confia em Deus. Você confia no que Ele diz, você confia nas suas promessas, você confia em quem Ele é. Porque foi preciso fé para confiar e acreditar que 5 pães e 2 peixinhos alimentassem 5.000 pessoas. Imagine você com um cesto na mão, com apenas 5 pães e 2 peixes, e você ter que sair distribuindo para 5.000 pessoas. Tem que ter fé para você pegar o cesto e ir distribuindo de um por um, mesmo sem saber como aquilo seria multiplicado.
Imagine aí, você olhar para a multidão e dizer, eu preciso distribuir. E olhando para dentro do cesto, só tem 5 pães e 2 peixes. Então, confiar no caráter de Deus é fazer o que Hebreus 11:1 nos ensina, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas ainda assim eu espero, eu tenho certeza que vai acontecer, mesmo que eu não veja a perspectiva. Então aqui há um ato de fé, um ato de confiança na palavra dita por Jesus. Jesus disse, traz esses pães e esses peixes, agora distribui para eles. O que nós vamos fazer? Através da fé, através da confiança. Se ele disse que ele multiplica, então eu creio que ele multiplica, mesmo vendo 5 pães e 2 peixes, eu preciso levar isso adiante. Eu preciso distribuir. E nesse ato de fé, Deus faz o sinal acontecer. Porque quando os recursos parecem insuficientes, somente a fé nos fará continuar acreditando e confiando. Então nós vemos nesse primeiro ponto aqui, essas 4 lições maravilhosas do Senhor. A compaixão, que é o quê? É a sensibilidade nas necessidades, dos outros. Além disso, a provisão, que é confiar que Deus ele pode suprir as nossas necessidades. Além disso, nós aprendemos sobre o discipulado, que é aprender com Jesus, viver com Jesus e assim tendo maturidade, obediência e crescimento espiritual. E para finalizar, nós entendemos aqui sobre fé, ou seja, viver em plena confiança, vivendo as promessas de Deus, não pelas circunstâncias que eu estou vendo, mas mesmo sem ver, eu consigo confiar e acreditar em quem Ele diz que Ele é. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Glória a Deus, não é isso? Olha que coisa maravilhosa. Então esse primeiro ponto fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Como isso foi possível? Mediante a compaixão, mediante a provisão, mediante o discipulado e mediante também a fé. Olha que coisa maravilhosa para as nossas vidas. O segundo ponto fala sobre o milagre em si. Vamos analisar um pouco a questão do milagre. Na revista diz que como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Então o que nós temos aqui neste milagre é uma grande evidência da glória de Cristo. Ele evidencia a glória e o poder, a sua autoridade, a sua suficiência diante de um cenário tão complicado. Então, a glória de Cristo é evidenciada através desse sinal. Por que sinal? Para evidenciar alguma coisa, não é só mero milagre, mas é para evidenciar a glória de Cristo. Isso vem desde o Antigo Testamento, porque desde o hebraico, milagre também significa basicamente a mesma coisa. Milagre no hebraico, Antigo Testamento, é a palavra nes. E a palavra nes vai significar o quê? Sinais, bandeira, estandarte, holofote, ou seja, algo que vai evidenciar alguma mensagem através daquele ato. Se a gente abrir Êxodo capítulo 17, versículo 15, está escrito assim: E Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor é minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Nissi vem da raiz da palavra nes, que é evidência, que é um sinal. O que ele está dizendo com esse versículo aqui é que o Senhor é aquele que se manifesta de forma visível. É aquele que se manifesta de uma forma marcante. Ou seja, Jesus estava manifestando ali um sinal de que ele era o Messias que havia de vir. E não diferente do hebraico, no grego do Novo Testamento é a mesma conotação. Ali é a palavra grega chamada semeion, que significa sinais, algo visível. Não se tratava apenas de um milagre extraordinário, mas um milagre extraordinário com uma intenção de sinalizar, de evidenciar que ali se tratava de algo divino, de algo vindo diretamente de Deus. Então o que Deus faz na minha e na tua vida, o milagre e o sinal que acontece na minha e na tua vida, é para evidenciar, é para sinalizar, é para escancarar que Deus, o Jeová Nissi, é a nossa bandeira. Porque eles entenderam ali que há um sinal messiânico. Se nós virmos o capítulo 6 e o versículo 14, olha o que está escrito nesse mesmo enredo que nós estamos trabalhando aqui do capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, olha lá, o sinal, não só um milagre, eles disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então aqui nós vemos que a multidão reconhece em Jesus o cumprimento da promessa, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés profetiza dizendo, vai vir um profeta semelhante a mim. Então quando eles dizem, olha, aqui está vindo o profeta que havia de vir, eles se lembram de quê? Do pão do deserto. E se lembram do profeta Moisés. Se lembram do que Deus fez através de Moisés. E agora temos um em nossa frente, multiplicando o pão
para uma multidão faminta, assim como Moisés, ou assim como aconteceu com Moisés no deserto. Ou seja, esse é o profeta do qual Moisés falou que havia de vir. Mas esse é o que? É um sinal, não é só um milagre. É um sinal e a evidência de que Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. Se nós consultarmos os Salmos de número 78, versos 24 e 25, o salmista diz: fez chover maná sobre eles para alimentá-los e deu-lhes cereal do céu. Comeu cada um o pão dos anjos, enviou-lhes comida em abundância. Então Jesus aqui está repetindo este mesmo milagre, esse mesmo acontecimento, só que agora no Novo Testamento. Isso é para evidenciar, isso é um sinal. Esta multiplicação dos pães e dos peixes é um milagre que vai transcender, que vai além de simplesmente um aspecto físico. Porque, além do físico, todos vão compreender o sinal espiritual, que é um cumprimento da promessa daquele que havia de vir. E sendo assim, ele é aquele que é suficiente para todas as nossas necessidades. Jesus é suficiente. Ele tem todo o poder, e o seu poder é ilimitado, no céu, na terra e embaixo da terra. Lucas capítulo 18, versículo 27, o próprio Cristo disse: mas as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então isso aqui é um sinal do cuidado de Deus. Assim como ele cuidou do povo no deserto dando maná, aqui também Jesus cuidando com compaixão, com empatia, cuidando daquela multidão e trazendo, claro, este sinal maravilhoso da vida eterna. Mas infelizmente esse não era o interesse central daquela multidão, como não é o interesse de muita gente nos nossos dias. Então qual era o interesse daquela multidão? Esse é o ponto número 3. Qual era o interesse da multidão? O comentarista diz que Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres, e às curas que ele realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Então, mesmo com este sinal claro, eles estavam com outro pensamento, cocheando em outros pensamentos. E quando o texto diz que o seguia, não é simplesmente ali estava próximo a ele, mas o seguir é uma conotação para algo contínuo. Aonde Jesus ia, eles estavam juntos, mas estavam com outras intenções. Não estavam de fato ali querendo ser alimentados pela mensagem do reino, mas queriam ser alimentados apenas por pães e por peixes. Mas como Jesus não é pego de surpresa, Jesus em João 6:26, ele vai confrontar a multidão, ele vai entender qual é a motivação por trás daquela multidão estar o seguindo, e ele vai repreendê-los. João 6:26 está escrito assim: na verdade, disse Jesus, vos digo que me buscais não porque vistes os sinais. Observe que ele não está falando sobre o milagre, ele está falando sobre o sinal. O milagre é uma coisa, o sinal é outra. Vocês não estão me seguindo apenas pelo sinal, mas pelo milagre. É necessário que vocês entendam que há um sinal aqui. Aí ele vai dizer: vocês estão apenas porque comestes do pão que vos sacias. Ou seja, vocês estão apenas atrás daquilo que é visível. E o sobrenatural, aquilo que é invisível, o sentido espiritual, vocês não estão querendo compromisso. Não é aqueles que me seguem. Então a intenção de Jesus aqui é levantar discípulos, não apenas meros espectadores do ambiente. Aqueles estavam indo apenas para serem satisfeitos. E Jesus estava dizendo: eu preciso que vocês aprendam, porque vocês precisam ser meus discípulos. Eu estou aqui para discipulá-los, estou aqui para ensiná-los. E o sinal foi colocado, mas vocês não viram, vocês não querem enxergar, vocês não estão aqui pelo sinal, vocês estão aqui pelo milagre. Minha pergunta é: você vive de milagre ou você vive pelos sinais de Deus? Tem muita gente cantando por aí porque eu vivo de milagre. Eu não vivo de milagre, eu vivo de sinais. Os milagres são consequências. Eu prefiro os sinais, porque os milagres evidenciam as minhas necessidades, mas os sinais evidenciam a glória de Deus. E eu prefiro muito mais ter a visibilidade da glória de Deus do que necessariamente querer apenas uma satisfação da minha própria necessidade. E esse é o desejo de Jesus, que nós venhamos o seguir por quem ele é e não pelo que ele faz. Olha o que o livro do profeta Oséias, capítulo 6 e versículo 6 nos ensina. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, eu quero mais do que esse ato físico. Eu quero que vocês entrem em um estado de transcendência, em um estado de espírito, para que vocês possam adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é muito lindo. Como é que você tem seguido a Jesus?
Qual tem sido a sua conduta como um seguidor? Daquele que está apenas olhando o milagre ou para aquele que está olhando os sinais? Então, biblicamente falando, tem dois tipos de seguidores. Tem aqueles que seguem a Jesus de forma superficial, ou seja, apenas para se satisfazer, que é o caso desta multidão. Por isso que ele diz no versículo 26, vocês me buscam porque comeram o pão e se saciaram. Ou seja, é aqueles que não seguem a Jesus por convicção, mas seguem apenas para satisfazer sua própria necessidade. E tem aquele outro seguidor, que é um seguidor profundo. Ele é autêntico, ou seja, ele deseja ser um discípulo, ele deseja ser ensinado por Jesus. Que é o que acontece com Pedro. Nessa mesma passagem, nesta mesma narrativa, no final dela nós vamos ver, quando todo mundo começa a sair porque acharam duro aquele discurso, Jesus perguntou, vocês querem ir também? Podem ir. O que Pedro fez? Não, Senhor, eu estou te seguindo porque eu quero ser o teu discípulo. Ele disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, eu estou aqui para aprender. Eu não estou te seguindo de forma superficial apenas para me satisfazer, mas eu quero aprender contigo, quero ser o teu discípulo, sou um autêntico seguidor. Então, por isso, não tenho para quem ir, a não ser o Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Siga a Cristo pelos sinais, não siga apenas pelo visível ou pelos milagres, porque você vai se frustrar. Mas quem segue a Jesus pelos sinais, sempre vai ter a presença da glória dele, sempre vai ser cheio do Espírito Santo, sempre vai estar com as lamparinas acesas, cheias de azeite, cheias do fogo espiritual, porque está tendo a presença gloriosa de Cristo todos os dias na sua vida. Viva de uma forma comum, mas viva de uma forma extraordinária. E viver extraordinariamente não é uma vida de milagres. Extraordinariamente é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Pega o sinal, porque é o Senhor que está falando contigo, tá? Vamos lá, vamos para o nosso segundo tópico então? Mas antes disso, gostaria de pedir sua gentileza, tá? Se você é novo aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloca aqui nos comentários o que você está achando da aula e também não esqueça de deixar aquele like, é grátis e você vai estar ajudando o nosso canal a continuar levando a palavra de Deus. Vamos lá? O segundo tópico aqui vai falar sobre Jesus desafia a fé dos discípulos. E o primeiro ponto aqui é um recorte do versículo onde diz, e Jesus subiu ao monte. O comentarista ele já inicia aqui com uma pergunta dizendo, que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, o nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Então, o que nós temos aqui é que não há na geografia uma localidade exata para este monte em específico. Mas o que nós sabemos geograficamente é que em toda a região ali da Galileia há muitos montes, muitas elevações de terra e que frequentemente Jesus utilizava esse cenário para pregar e para ensinar tanto aos seus discípulos quanto às multidões. E esses locais geralmente são locais mais silenciosos, mais tranquilos, mais brandos, longe da correria, da cidade. Jesus tinha ali um espaço mais reservado para estar ensinando e discipulando os seus seguidores. Então foi de cima dessa elevação que ele consegue observar a multidão. Esse momento também é importante para dizer que numa elevação de terra você é melhor visto, é melhor ouvido, Então, como se fosse uma espécie de púlpito, onde você está em cima, você consegue ter uma visibilidade melhor. A mesma coisa acontece, só que além disso, como aqui está se tratando de sinais e não só de milagre, qual é o sinal disso aqui? É um sinal de elevação espiritual, é um sinal de comunhão, um sinal de compromisso com Deus. Subir ao monte é subir em elevação espiritual. Numa visão bíblica, século I, subir ao monte, como está em Lucas capítulo 6, versículo 12, é para ter comunhão com Deus. Olha lá. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então Jesus traz esse padrão, um padrão de buscar nos montes, buscar este reservado com Deus, onde não tem a correria do dia a dia, onde o barulho não existe, ali naquele reservado no monte, era onde ele costumava ter essa intimidade com o Pai. Então ele sempre subia no monte, que vai trazer para a gente uma necessidade de uma aproximação com Deus. Este é um sinal evidente aqui também. Ou seja, é sair da rotina para ter uma intimidade com Deus, sair da rotina para ouvir a voz de Deus. Enquanto você está ouvindo o trânsito, enquanto você está ouvindo o seu patrão, enquanto você está ouvindo as discussões do dia a dia, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas quando você subir ao monte, isso aqui é espiritual, você vai conseguir compreender e ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus com
clareza, o que é mais importante. Um detalhe muito interessante aqui é que a Bíblia diz que Jesus, depois de subir nesse monte, ele se assenta. E assentou-se. Isso aqui é muito importante, porque esta postura de Jesus, assentou-se com os seus discípulos, vai trazer para a gente um contexto de posição de mestre. Era assim que os mestres se relacionavam. Os mestres se assentavam e os seus discípulos se assentavam ao seu redor para ouvir. Então, a intenção de Jesus ali, o primeiro ponto, era ensiná-los. Quando diz que ele sobe o monte e se assenta com os seus discípulos, o texto está deixando bem claro. Jesus não foi ali para se exibir. Ele não foi ali para bater um papo numa tarde que não tinha nada para fazer. Ele não foi ali apenas gastar tempo. Se ele subiu ao monte e se assentou com os discípulos, ele foi ali com um objetivo, o objetivo de ensinar. Por isso que nós devemos seguir a Cristo pelos sinais e não pelos milagres. Qual é o sinal evidente aqui? Cristo queria ensinar algo muito poderoso para os seus discípulos. Mesmo diante de uma multidão faminta, Jesus continua sendo mestre. Jesus ensina que antes de resolver os problemas, é necessário primeiro formar o caráter, formar a espiritualidade, edificar a fé, amadurecer na fé através da palavra de Deus. Então, o problema está vindo ali, a multidão está vindo, mas vamos assentar, porque vocês precisam aprender antes do pão físico, o pão espiritual. Antes de tratar de um problema, eu preciso me alimentar espiritualmente, isso só com a palavra de Deus. É o que Jesus está ensinando aqui pra gente. E quantas vezes Jesus nos convida para subirmos o monte? Para sairmos da rotina, para silenciar o nosso coração, para estar junto com Ele, para aprender com Ele. Isso aqui é muito forte. Muitos querem o milagre na planície. Muitos querem receber ali, no conforto, mas Jesus está falando, suba o monte. Você precisa aprender, porque poucos estão dispostos a subir esta caminhada para aprender diretamente com Jesus. Querem estar na planície e querem receber ali mesmo na planície. E Jesus está falando, vem para o monte, sobe no sentido espiritual, aprenda primeiro a se alimentar do pão vivo que desceu do céu, para depois você pensar nas outras coisas. Porque os maiores milagres vêm depois do sinal, o sinal que está no monte. E que sinal é esse? É necessário subir ao monte para calar o seu coração e ouvir a voz de Deus para aprender com Ele. Glória a Jesus. O segundo ponto aqui desse segundo tópico fala sobre o desafio para os discípulos. O comentarista diz que o Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da nossa evangélica missão não podem ser superados apenas com o esforço humano. Esta é uma principal lição aqui. Porque o que nós temos aqui? Nós temos uma grande multidão que se aproxima cansada, que se aproxima com fome. Jesus, ele vê, ele observa o que está acontecendo e ali há uma oportunidade fundamental para que o serviço de evangelização fosse ensinado para os seus discípulos. Ali há um cenário perfeito para falar sobre a evangelização, sobre o ato de propagar o evangelho, o ato de levar esse pão adiante, e que isso não é necessariamente uma determinação meramente humana. Não é pelo esforço humano, não é pela capacidade humana, mas sim em uma ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Como é que nós vamos entender isso aqui? Nós temos dois homens aqui que foram desafiados. Nós temos Filipe e nós temos também André. Começando por Filipe, qual foi o desafio? O desafio foi que a multidão vindo ainda em uma distância, Jesus, antes que ela chegasse, ele já começa ali a provar, ele já começa a testar a fé de Filipe, porque ele faz uma pergunta: como é que vai ser feito para alimentar aquela multidão que está chegando? O que nós podemos fazer para dar comida para aquela multidão? A Bíblia diz que Jesus já sabia o que ele faria, mas para os discípulos ali era um momento didático, era um momento pedagógico para que todos viessem a aprender, que não é simplesmente uma questão humana, mas uma questão sobrenatural e espiritual. Então, o que nós vamos fazer, Filipe, para alimentar toda aquela multidão? A resposta de Filipe é a seguinte: 200 denários não são bastante. Aqui vai revelar o quê? Uma visão limitada. Filipe olha para a multidão e fala, não tem condição. Mesmo se eu tivesse aqui agora 200 moedas de prata ou 200 denários, não seria capaz, pelo menos para cada um tivesse, pelo menos um pedacinho de pão para comer. Aqui há uma visão limitada, uma visão terrena diante de tamanho desafio. Já começamos a aprender aqui
que nós somos limitados quando se trata da obra de Deus. É Ele que nos impulsiona para fazer. Porém, André é outro que entra aqui em cena. André é aquele que traz uma solução, mas uma solução insuficiente. Uma solução parcial. Porque ele diz, olha, eu tenho até a iniciativa de procurar, e achei aqui 5 pães e 2 peixes com um menino. Mas ele olha para a multidão e diz, o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão tão grande como essa? Então aqui nós vamos aprender com André a insuficiência que ele reconhece em si mesmo, dos seus próprios recursos, quando ele diz o que é isso para tantas pessoas. Ele está reconhecendo o meu recurso, o recurso humano não é suficiente. Isso vai mostrar para mim e mostrar para você o quanto que Jesus é suficiente em nossas vidas. Isso é muito importante. É que está claro que na missão evangelística as nossas medidas não são suficientes. Por isso que a necessidade de entendermos que para fazer a obra de Deus é necessário a presença do Espírito Santo. Ele é o sobrenatural. Ele é o sinal que precisamos. Ele é a fonte de energia para nos impulsionar e para nos levar nesse campo missionário e evangelístico. Eles estavam ali cumprindo uma missão junto com Jesus. Mas os recursos humanos não são suficientes. É necessário a total dependência da soberania de Deus que está em Cristo Jesus. Devemos observar, todos nós somos discípulos do Senhor. Discípulo é aquele que aprende para ensinar. Estamos neste caminho de evangelização. Devemos entender que precisamos dele. Paulo nos ensina isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Depois de estar preso, amordaçado, açoitado, passar fome, passar frio, passar necessidades complicadas durante sua missão, ele vai escrever, posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Ou seja, esta fé vai nos trazer um embasamento de que as nossas capacidades não são suficientes, mas nós só vamos conseguir vencer, só vamos ter força suficiente se Ele for a fonte que nos fortalece. É isso que Jesus ensinou aqui através de Filipe e através de André. Um não tinha nem como fazer, o outro até tinha uma possibilidade, mas não era suficiente. Tanto um quanto o outro precisava da intervenção de Cristo. Eu e você, nesta caminhada, precisamos sempre caminhar com Jesus. Vamos para o terceiro ponto aqui, que fala sobre uma lição de provisão. Já falamos sobre isso, mas é importante esse ponto aqui, porque tem algo aqui de Deus para te entregar através desse ensinamento. O nosso comentarista diz que os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou estes pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre da multiplicação. Por que é importante falarmos sobre isso aqui, sobre uma lição nesta provisão? Porque Jesus, ele recebe aquela quantidade pequena, aparentemente impossível, né, numa visão dos discípulos, mas ele pega aquela quantidade e antes de distribuir, antes de fazer o milagre da multiplicação, olha o sinal aqui. A Bíblia diz que ele pega aquela quantidade pequena e dá graças ao Pai. Aqui está o grande segredo. Aqui é mais um sinal maravilhoso nessa passagem. Ele dá graças a Deus. Ou seja, aqui há uma necessidade de reconhecer que tudo o que nós temos ou que nós recebemos provém de Deus. Por pouco que seja, ou muito que seja, o pouco ou muito, tudo provém de Deus. É Ele quem concede. Então, se eu tenho pouco, eu dou graças a Deus. Se eu tenho muito, eu também dou graças a Deus. No pouco ou no muito, eu preciso ser fiel, porque a minha fidelidade a Deus não depende da quantidade do que eu tenho, mas depende de quem eu sou em sua presença. Se eu sou o seu discípulo, se eu sou aquele que estou aprendendo aos pés dele, eu devo aprender a dar graças em tudo, em todas as coisas. Então, numa circunstância ali complicada, numa circunstância que aparentemente era impossível, tinha Jesus ensinando. Vocês precisam olhar para o cenário e, independentemente desse cenário, dar graças ao Pai. Quando você dá graças ao Pai, você está reconhecendo a soberania dele e que tudo provém e vem dele. A provisão que nós precisamos está no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fica bem claro aqui que Deus usa o que nós temos em nossas mãos. O que você tem, meu querido? Não impede a operação de Deus, não impede a ação de Deus, não importa se é muito ou é pouco. Deus usa o que nós temos e multiplica. Paulo vai ensinar isso pra gente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Ele diz, e Deus é poderoso para fazer que toda graça abunde para vós, para que, tendo sempre em tudo
toda suficiência. Abundeis em toda boa obra. O que ele está dizendo é que Deus está querendo que nós venhamos apenas confiar nele e entregar o que nós temos para ele. Quando nós fazemos isso, ele vai realizar este sinal através de nós. Olha que coisa linda. Então Jesus é a nossa verdadeira provisão. Ele é suficiente para nós. E quando eu entendo isso, há um sinal claro. Preciso dar graças a ele, porque o que eu tenho será usado para que ele seja glorificado através da minha e da sua vida. Que sinal é esse? Que provisão é essa? O pão vivo. O pão da vida. Ele provê vida eterna. Isso é graça, favor e merecido. E esse favor não é apenas para alcançar apenas a nós, mas para que através de nós outros também venham ser alcançados. Não é simplesmente individual, mas é coletivo. O Senhor não quer que ninguém se perca. Então, quando Ele nos abençoa com esta provisão, é para que nós possamos levar este sinal, o sinal da sua soberania, da sua glória, da sua graça e misericórdia para aquelas pessoas que estão precisando. Glória a Deus. Então, em termos de conclusão para esse segundo tópico, nós vimos que o milagre da multiplicação do nosso Senhor Jesus desafiou a fé dos seus discípulos. E é isso que nós passamos todos os dias. É necessário apenas olhar para Jesus e entender, nós não somos suficientes. Ele fará em nós, porque Ele é o pão que nos sustenta. Vamos para o terceiro tópico, o terceiro e último tópico, que fala sobre Jesus, o pão que desceu do céu. Deixa o like, tá? Para nos ajudar aqui, é gratuito. Coloque nos comentários o que você está achando dessa aula. E se você é novo, mais uma vez, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder aí os próximos vídeos. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Antes de iniciarmos aqui, só gostaria de chamar a sua atenção que quando Jesus ele se coloca na condição de pão que desceu do céu, ele está chamando a atenção dos seus discípulos para que eles entendam que Jesus, ele é a verdadeira fonte de vida que todos nós precisamos. Ou seja, nós devemos fazer dele o fundamento da nossa salvação. Ou seja, tudo que nós precisamos para nos mantermos firmes na fé é se alimentando de Jesus. Ele é a própria palavra. Ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou a verdade e a vida. Então, ele está chamando a atenção para isso. Olhem para mim, eu sou o alimento espiritual que vocês precisam. Se vocês não se alimentarem de mim, esquece. Não vai ter vida eterna. Vocês não vão conseguir sustentar nessa fé. Qual é o sustento da fé? É quando eu me alimento desse pão. O pão é Jesus. Então, ele está dizendo, não é um pão que veio da padaria. Não é um pão apenas que nasceu dessa terra, mas é um pão que veio do céu. Um pão celestial. O único pão que pode te levar para a vida eterna, um alimento que te sustentará para a vida eterna, é aquele alimento que veio do céu. Você quer morar com Jesus eternamente? Pois é, Ele é o pão que vai te sustentar nesta caminhada até chegarmos lá para a glória de Deus. O primeiro ponto é uma interrogação. Qual é o real interesse da multidão? Já falamos sobre isso, mas nosso comentarista quer entrar um pouco mais a fundo nessa temática, então vamos respeitar a nossa lição. E ele vai dizer que no dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme está indicado aqui em João, capítulo 6, versos 22 e versos 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Isso aqui é muito triste. Mas Jesus chama a atenção deles com uma crítica muito profunda. Que crítica profunda é essa? Jesus está deixando bem claro que a fé de vocês que estão me seguindo é muito frajunta. É uma fé terrena. É uma fé que está buscando apenas aquilo que eu posso suprir para vocês, no nível material, em um nível em que o espiritual não compete, porque o espiritual está muito além, está muito acima disso. Vocês estão pensando rasos demais. Vocês estão pensando para baixo demais. Pensem para o alto, pensem para cima. Não é pelos sinais que eu mostrei para vocês, mas simplesmente porque a barriga de vocês roncaram mais uma vez e vocês já estão atrás de mim novamente por conta disso. Então, o real sentido ali desta multidão é que eles estavam apenas atrás de benefícios imediatos. Estavam ali atrás de coisas tangíveis, coisas supérfluas.
E nós devemos entender com esta multidão, e repito aqui, não devemos fazer parte desta multidão, uma multidão que apenas está visando o milagre e não os sinais. Seja um crente de sinais e não um crente de milagres. Então pare de cantar essas baboseiras que tem por aí. Eu vivo de milagre. Não, você não vive de milagre. Você vive porque Jesus é soberano e este é o sinal que você precisa seguir. O que ele vai fazer a partir disso é ele, em sua soberania, que te dará de acordo à sua necessidade. Não porque você está pedindo necessariamente. Porque João vai dizer que ele pode me dar o que eu peço, mas segundo a sua vontade. Você pode pedir, se é da vontade dele, ele vai te conceder. Porque não se trata de um milagre, mas se trata do propósito por trás do milagre. Então não viva simplesmente pelos milagres, viva pelos sinais. Aqui há um sinal claro, a redenção. Jesus estava oferecendo perdão de pecados, estava oferecendo redenção, salvação, mas eles não queriam. Eles queriam satisfazer apenas as suas necessidades, por isso visavam apenas o milagre. Tem muita gente dentro da igreja, que já tem inclusive anos de ministério, que apenas estão seguindo os milagres. Não foram fortificadas na fé, não foram amadurecidas na fé, ainda não perceberam o que é o evangelho, não entenderam o que é redenção, não são justificados. Por quê? Porque querem milagre, não querem os sinais. Então não sejamos desses que busca apenas os milagres, mas busca os sinais. Qual é o sinal visível aqui? É o sinal da redenção, é o sinal da vida eterna, é o sinal da justificação, é o sinal do perdão de pecados. É nesta linha que nós devemos seguir. Porque através dessa justificação, regeneração, santificação, é que nós vamos ser salvos. Hebreus vai dizer para a gente de forma bem clara, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Precisamos andar e caminhar nesta linha de raciocínio. Paulo ensina isso para a gente aos Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ele está dizendo, ele é capaz, ele é poderoso, ele tem as suas riquezas, ele vai suprir as suas necessidades, mas em glória. Primeiro o espiritual, depois o físico. E tem muita gente que está invertendo essa conta. Anos e anos de igreja, anos e anos de ministério, e só vão lá no domingo, só vão lá numa quinta-feira para querer receber alguma coisa material. Esses, de fato, não entenderam. Estão como essa multidão, seguindo a Jesus apenas para querer milagres. Logo, não compreenderam a palavra de salvação e nem a palavra de vida eterna. Jesus está chamando a sua atenção. Siga os sinais, e os sinais seguirão aqueles que crêem. É o que a Bíblia vai dizer para a gente, tá? Então vamos para o segundo ponto, que fala sobre o pão do céu. Não é preciso nós debatermos a respeito da identidade desse pão do céu, porque se trata, claro, do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando ele diz, eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho segundo João que autenticam essa identidade divina de Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida. Ele vai dizer também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, finalizando dizendo que eu sou a videira verdadeira. Nós sabemos que o número 7 aqui tem uma intenção de completude, aquilo que é completo, né? Supremo. Ou seja, ele é Deus completo, ele é o Deus supremo, ele é todo Deus, ele é todo poderoso. Por isso que são 7 menções do eu sou trazida por Jesus. Isso é muito importante. Então Jesus vai direto ao assunto, porque ele está utilizando o quê? O pão como uma figura. E é uma figura muito rica, porque o pão ali em Israel é o principal alimento. É um alimento básico que todo mundo tem que ter todos os dias. Ele está trazendo uma advertência sobre sobrevivência. Se o principal alimento de vocês é o pão para que vocês sobrevivam, saiba que no mundo espiritual, eu sou o pão da vida. Eu sou o principal alimento que vocês precisam para se manter vivos espiritualmente. Então aqui há uma fonte de vida. Pão fala de vida, pão fala de sustento. Sou eu quem sustento vocês. Vocês precisam estar em mim. E quando ele diz o pão vivo, ele está trazendo um tipo de pão. Existiam outros pães, mas o pão vivo também é um pão que estava dentro da cultura de Israel. Então ele não trouxe aqui apenas uma palavra que não tinha, ou ele não criou simplesmente um pão fictício para trazer esta mensagem. Mas o pão vivo já era existente, era um pão diferente, era um pão mais caro. Era utilizado principalmente para as mulheres quando estavam grávidas, para que tivessem mais vitamina.
Os soldados feridos na guerra precisavam usar esse tipo de pão. Além disso, também era usada para pessoas que estavam enfrentando tratamentos, né, de doenças muito complicadas, que as pessoas estavam debilitadas. Utilizava-se desse pão, que era o pão feito de uma forma diferente. O pão chamado pão vivo, ou pão de vida, também era um segundo nome para esse pão nessa época do primeiro século, era um pão que era feito com sementes novas. Ou seja, plantava ali o trigo, e quando o trigo começava a germinar, ainda novinho, né, tirava então aquelas sementes bem novas, onde estava com bastante teor vitamínico, tirava aquelas vitaminas para poder fazer esse pão. E isso custava mais caro. O azeite, inclusive, tinha que ser o azeite puro, para que esse pão tivesse as vitaminas necessárias para os soldados que estavam feridos, para as mulheres grávidas e também para aqueles doentes que estavam com doenças raras e estavam ali, de fato, definhando, né, para que tivesse um pouco mais de vitamina. Olha o que Jesus está falando. Eu sou o pão vivo, eu sou a vitamina que vocês precisam. Se vocês estão nessa batalha espiritual feridos, eu sou o pão que te sustenta, para que você continue guerreando. Se você está em um processo de doença do pecado, se você está debilitado pela doença do pecado que está te corroendo, eu sou o pão que te dá a vida para que você se sustente, se levante desse lamaçal e siga em frente. Mas eu sou a necessidade que você precisa, eu sou a necessidade que você busca, eu sou o sustento para a sua alma, eu sou quem segura e sustenta a sua vida espiritual. Você precisa se alimentar de mim, diz o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Então ele vai dizer, eu sou Deus e sou eu quem te sustenta. E aqui ele está trazendo o quê? Uma ideia da autorrevelação de Deus. Jesus se autorrevelando como Deus, porque quando Deus se autorrevela no Antigo Testamento para Moisés, é assim que ele diz, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. É uma autorrevelação através daquela sarça. Aqui, em João capítulo 6, Jesus também ele está se autodeclarando, ele está se autorrevelando, o eu sou, o Deus que vocês precisam para a salvação de vossas almas. Eu quero só repetir o que ele disse em Mateus capítulo 4 e versículo 4. Quero repetir isso aqui. Ele disse, nem só de pão físico, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus aqui, no capítulo 6? Eu sou. Eu sou o Deus que você precisa. Eu sou o único Deus que você precisa. Eu sou o único que pode salvar a tua alma. Eu sou o único que pode te abraçar. Sou o único que pode perdoar os teus pecados. Então vamos para o último ponto dessa lição, que traz aqui também uma interrogação. O que é comer o pão? Entendemos que Jesus é o pão, ele é o pão vivo, ele é o pão da vida, precisamos nos alimentar dele, mas o que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 24. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando assim salvação e vida eterna. Então, quando nós tomamos e comemos, aquele pedaço de pão, é um pedaço de pão físico, mas é apenas para simbolizar. É um memorial do sacrifício físico de Jesus na cruz do Calvário, mas que tem um significado espiritual, que transcende o físico, que transcende o material. É para nós nos alimentarmos espiritualmente. Então, a ceia do Senhor não é para tirar pecado, muito pelo contrário, é para nos fortalecer contra o pecado. Eu preciso me alimentar para entender cada dia mais sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que eu possa me fortalecer contra o pecado, para não viver uma vida pecaminosa. Então tem gente que está confundindo as coisas com a questão da transubstanciação, como se aquele pão ali, ele virasse de fato o corpo de Cristo. Não, nós não somos canibais. Sabemos que ali é um pedaço de pão, feito de trigo, como qualquer outro pão. A diferença é que ali é apenas algo visível, mas que me fará compreender o invisível, o espiritual. E o que esse ato físico de Cristo na cruz do Calvário fez espiritualmente? Perdoar meus pecados, limpar meu coração e me trazer de volta a conexão com Deus, conexão para a salvação. E para isso acontecer, tenho que viver uma vida de santidade. E para manter esta vida de santidade, eu preciso todos os dias entender que eu preciso me fortalecer com este pão vivo que desceu do céu. Comer esse pão é um privilégio. É de fato entender não o milagre, mas entender
o sinal. Jesus ressuscitou. Isso, na nossa ótica, isso é uma maravilha, isso é um milagre. Mas vai muito mais além do que a ressurreição sendo algo milagroso. Vai muito mais além do que isso. Ali é um sinal de que o nosso Deus vive para todo sempre. Glória a Deus. Olha o que está em João, capítulo 6, versículos 53 e 54. Na verdade, vos digo, disse Jesus, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, você não vai caminhar para a morte eterna, mas serás uma bênção, porque você vai ser ressuscitado, ou se você estiver vivo no arrebatamento, você será arrebatado para estar com ele eternamente, porque você está alimentado por ele, que é a palavra, por ele, que é o pão vivo que desceu do céu. Então, comer o pão é um ato de fé. Comer o pão, e o pão aqui é uma metáfora muito poderosa. É um ato de fé, porque eu entendo que ali é uma simbologia para o ato que Cristo fez na cruz. E o ato dele na cruz, pela fé, eu entendo e eu fui convencido de que é ele morto, ressuscitado, que me traz a possibilidade de salvação e de relacionamento com Deus. Então devemos tomar muito esse cuidado. Tem muitas pessoas que estão mastigando o pão, estão apenas engolindo o pão, mas não estão sendo alimentados. Se alimentar desse pão significa que eu estou fortificado na fé, amadurecendo cada dia mais na fé em processo de santificação. Eu entendo esse ato na cruz do Calvário. Comer o pão é isso. Comer o pão é se alimentar. Mas muitas pessoas, infelizmente, apenas estão jogando na boca, mastigando e engolindo, como se faz num café da manhã. Não é exatamente isso. Vai muito além. Fala de salvação, fala sobre vida eterna. Então, comer o pão é ter um ato de fé em Cristo. É participar do seu sacrifício. É também uma vivência diária mediante a palavra de Deus. Isso é, de fato, comer o pão. Então, repito, não é para perdoar pecados. Eu já fui perdoado. Comer e participar do pão é para me fortificar na fé e nunca esquecer que eu sou totalmente dependente do sustento dele, porque ele é soberano. Em termos de conclusão, nós terminamos a lição dizendo que hoje nós compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor Jesus é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para todo sempre. Por sua consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância, vida eterna. Só Jesus é o alimento eterno. Só Jesus é o sustento que eu e você precisamos para a salvação. Que Deus abençoe a sua vida. E em um ato de fé, coma desse pão. Em um ato de fé, se alimente da sua palavra. É assim que você vai galgar um caminho de santificação, aguardando assim o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Essa foi a nossa aula de hoje sobre Jesus, o pão da vida. Espero que você tenha sido alimentado por essa palavra e continue se alimentando como o maná que caiu no deserto. No teu deserto, este maná continua caindo. Jesus não mudou, o seu poder não se enfraqueceu. Muito pelo contrário, nós é quem buscamos mais os nossos próprios prazeres, os nossos deleites. Mas ele continua com as mãos estendidas, derramando graça sobre graça para aqueles que assim querem se alimentar dele. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? Nos encontramos aqui no próximo programa, nossa próxima lição, aqui na EBD Transformadora, conhecimento que promove mudança. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.